Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo apresentar aqui a abordagem assim um pouco mais teórica sobre o significado e de que forma é que podemos fazer então indução eletromagnética. Quer dizer, este tema surge então na disciplina de Física e Química, no tema da Física, obviamente, isto então no 11º ano. Eu neste vídeo vou então abordar aqui duas experiências relativamente a estes dois cientistas, relativamente a este dinamarquês, quer dizer, Christian Ørsted, que fez uma determinada experiência, um conjunto de experiências, chegando a uma conclusão que eu já vos irei abordar aqui. Também falarei então de outra experiência de Michael Faraday, exatamente um inglês, que também fez outro conjunto de experiências, isto dentro então deste tema de indução eletromagnética, mas sobretudo, quer dizer, depois de vos apresentar estas duas experiências, assim falar um bocado, eu vou então neste mesmo vídeo trabalhar aqui numa simulação exatamente destas experiências para vocês adquirirem uma maior percepção exatamente desta ideia sobre o que é uma indução, o que é o conceito de indução eletromagnética. Depois de então abordar a simulação, fazendo lá algumas experiências, eu depois farei então no vídeo assim um apanhado geral das ideias-chave que vocês devem reter relativamente a esta ideia de indução eletromagnética. Quer dizer, começando então aqui por esta experiência de Christian Ørsted, este dinamarquês, então é conhecido sobretudo por ter descoberto que correntes elétricas podem criar campos magnéticos. Ele fez então esta experiência, né, colocou aqui um circuito elétrico e adicionou aqui ao circuito uma bússola e reparou então que com o circuito elétrico desligado a bússola apontaria provavelmente para o campo magnético da Terra, mas depois quando liga ao circuito e começa a passar corrente aqui pelo circuito, a bússola, quer dizer, sofreu ali algumas alterações, daí a conclusão dele dizer que corrente elétrica gera ou pode criar campos magnéticos. E quer dizer, isto trouxe outra questão que seria a seguinte, quer dizer, e o contrário poderá ser feito também, ou seja, se eu tiver um campo magnético, será que consigo criar corrente elétrica? Reparem que este Ørsted concluiu que corrente elétrica consegue criar campo magnético. Será que o contrário também é verdade? Será que se eu tiver um campo magnético eu consigo criar eletricidade, consigo criar corrente? Então aí vêm os trabalhos de Faraday. Aí vêm os trabalhos de Faraday nesse mesmo sentido de tentar descobrir se o campo magnético pode então gerar corrente elétrica. Antes de irmos à simulação para verificar estas ideias, importa perceber mesmo a ideia de fluxo. Deixem-me só colocar aqui uma espessura menor. Importa perceber então a ideia do que é o fluxo magnético. Quer dizer, eu vou abordar então esta ideia de fluxo magnético, mas para campos magnéticos uniformes. Quer dizer, isto eu vou apresentar será num campo uniforme. Então, para percebermos a ideia de fluxo, eu vou criar então assim aqui uma espira, né, que são assim uns fios por onde passa a corrente elétrica. E vou criar assim aqui umas linhas de campo, quer dizer, vou imaginar que o campo atravessa assim o interior da espira, exatamente assim aqui nesta direção, quer dizer, atravessa assim aqui a espira. Aqui estão então as linhas, estou a apresentar as linhas de campo magnético. Depois terão aqui que saber que o vetor do campo magnético é sempre tangente às linhas de campo, quer dizer, o vetor do campo é tangente às linhas, então vou aqui representa-se então por V, isto é o vetor do campo magnético. Depois também preciso de representar aqui o vetor normal aqui ao plano da superfície da espira. Reparem que o vetor normal terá que ser exatamente perpendicular à espira. Vou representar assim aqui o vetor normal, que é perpendicular aqui ao plano da superfície da espira. E, quer dizer, vou aqui também representar exatamente o ângulo que eu vou designar por alfa, que é o ângulo que o vetor do campo magnético faz com a perpendicular da espira. Nestas condições, termos então um campo uniforme, o fluxo magnético, que se escreve assim com este símbolo, com esta letra grega, quer dizer, o fluxo magnético é dado exatamente pelo produto entre,
quer dizer, aqui a parte escalar do campo magnético, ou seja, a intensidade do campo, vezes exatamente a área aqui da espira, neste caso tem uma circunferência, quer dizer, a área vai ser dada pela área de um círculo, vezes então o cosseno do ângulo alfa, que é o ângulo que as linhas de campo, né, o vetor do campo faz aqui com o vetor normal aqui do plano da espira, da superfície da espira. Quer dizer, agora só vos dar aqui algumas ideias sobre as unidades do sistema SI. Relativamente aqui às unidades do Sistema Internacional do Fluxo Magnético, a gente representa como WB, que é exatamente Weber, são as unidades do sistema SI, do Sistema Internacional, para o fluxo magnético. Este B, que é a intensidade do campo magnético, representa-se por T, quer dizer, e é Tesla, lê-se Tesla. A área, obviamente, vem em metros quadrados, aqui para saberem as unidades do sistema SI. Quer dizer, visto então este conceito de fluxo magnético, vamos então partir para o simulador para fazer algumas experiências de forma a concluir se realmente a existência de campo magnético gera então corrente elétrica. Ok? Vou então aqui ao simulador. Então, até já. Bem, de regresso então estamos aqui no simulador, que aqui é o título é atribuído como Laboratório de Eletromagnetismo de Faraday. Quer dizer, isto aqui não é meu, isto encontrei exatamente esta simulação na internet e era livre para quem quisesse utilizar. Vou deixar o link para quem quiser exatamente fazer aqui as suas próprias experiências, ao qual eu aconselho vivamente a quem gostar destas coisas a fazer. É extremamente interessante, dá-vos uma compreensão do tema de uma forma bastante mais profunda. Deixarei então o link na descrição do vídeo para quem quiser exatamente aceder a esse laboratório poder então fazê-lo. Quer dizer, aqui na primeira imagem temos então aqui um ímã, né? Repara, quer dizer, aqui o ímã está então a produzir aqui campo magnético. Aqui uma ideia interessante é, por exemplo, se eu vos falar aqui num ímã, se eu num ímã eu não consigo, por exemplo, dividir aqui o ímã e separar o polo norte do polo sul, quer dizer, se eu partir o ímã eu ficarei então com dois ímãs com polo norte e polo sul, quer dizer, isto é impossível fazer, eu não consigo dividir e separar aqui os polos. Se o partir, quer dizer, vou ter dois ímãs com polo norte e polo sul, ambos, e se partir esses dois vou ter 4, quer dizer, e por aí em diante, até chegar assim a um ponto onde não posso dividir mais, que são estes ímãs aqui pequeninos que podem ver aqui a representar o campo, que são chamados ímãs elementares. Quer dizer, eu vou mostrar aqui também tem assim um medidor de campo, né, que podem medir a intensidade do campo aqui por esta variável B, né, que representa exatamente a intensidade do campo. Reparem, quanto mais próximo eu estiver aqui do ímã, maior a intensidade do campo, isto porque as linhas de campo são mais densas aqui perto do ímã. Se me afastar aqui do ímã, podem verificar que a intensidade do campo é menor, quer dizer, é menor aqui à medida que eu me vou afastando do ímã, porque as linhas de campo vão ficando menos densas. A orientação aqui das linhas de campo segue sempre a orientação de norte para sul. Isto pronto, para também vos dar aqui uma pequena abordagem relativamente aqui ao ímã. Agora vamos então aqui abordar a primeira experiência que vos falei naquela primeira abordagem, que é a experiência de Ørsted, que tem a ver exatamente com esta ideia. Quer dizer, ele montou aqui um circuito, eu tenho aqui aquilo que se chama de um eletroímã, quer dizer, tenho assim aqui um circuito elétrico, e eu vou colocar assim aqui uma bússola, vou apresentar aqui o medidor de campo. Reparem que neste momento o circuito está desligado, não há campo magnético, reparem na bússola, está nesta posição, e agora a partir do momento que eu vou ligar aqui a corrente, reparem que a bússola sofreu aqui uma alteração na sua agulha, que está magnetizada, né? Segue sempre o campo magnético. A partir do momento que eu ligo aqui a corrente está desligada, né? Não há campo magnético, podem ver aqui a intensidade. A partir do momento que eu ligo o circuito, podem aí verificar que a bússola sofre alteração, né? Se eu colocar assim aqui a bússola, reparem que, e vou desligar a corrente, ok,
quando liga a corrente, a bússola sofre uma alteração e que podem ver aqui no medidor da intensidade do campo, né? Quanto também maior for aqui a intensidade da corrente, também maior vai ser o campo, a intensidade do campo magnético gerado. Quer dizer, isto foi então, consistiu a experiência de Ørsted, e ele então provou que a eletricidade gera então campo magnético. Quer dizer, isto pode também surgir em questões do género. Já vi assim em testes surgir a seguinte questão: por exemplo, o João, o Manel, ou lá o rapazote que fosse, estava na sala de aula, por exemplo, na sala de aula ou em casa, e ele tinha uma bússola e olhou para a bússola, mas a agulha da bússola, quer dizer, não, ele sabia onde é que estava o norte e a agulha não apontava para norte. Quer dizer, o rapaz pensou que a bússola podia estar estragada, então, quer dizer, deslocou-se para o exterior, foi assim para o meio lá do jardim ou do mato, lá que havia perto da escola, e a bússola aí começava a apontar para norte. Quer dizer, como é que vocês explicam esta situação? Tem exatamente a ver com esta experiência. Quando vocês estão, por exemplo, numa sala de aula ou em casa, quer dizer, vocês têm televisão ligada, têm computadores, têm os fios que passam na parede, têm eletricidade, e quer dizer, têm ali campo elétrico, que quer dizer, pode eventualmente estar a distorcer a agulha magnetizada. Quer dizer, porquê? Porque a eletricidade, ao gerar campo magnético, vai-vos alterar ali a agulha, ou melhor, o apontar da agulha. O que já não se passa se estiverem no exterior, se estiverem, por exemplo, no descampado, quer dizer, quando não há eletricidade, então aí a agulha funciona muito bem. Por isso, se estiverem em casa ou na escola a fazerem estas experiências com bússolas, realmente vê-se a ponta para norte, a coisa pode não bater certo, porque pode haver interferência de eletricidade à vossa volta, exatamente a eletricidade cria campo e a bússola pode distorcer o apontar da direção da sua agulha. É uma excelente questão para colocar de um teste, que vos obriga a falar nesta experiência do dinamarquês Ørsted, que concluiu então que corrente elétrica gera então campo magnético. Ok? Pronto, isso foi então a experiência de Ørsted. Agora vamos à outra questão, e a outra questão seria: será que o contrário também é verdade? Ou seja, será que se eu tiver um campo magnético eu consigo então criar corrente elétrica? Então vamos fazer aqui uma experiência. Eu tenho assim aqui uma espira, né, onde passa aqui a corrente elétrica, tenho aqui uma lâmpada. Reparem que, por exemplo, eu neste momento tenho aqui um ímã. Neste momento eu vou-vos mostrar aqui o medidor de campo. O medidor de campo, reparem, a intensidade do campo está aqui, né? A intensidade do campo está aqui. Há campo magnético, mas não há corrente elétrica. Então será... O campo existe, podem ver aqui, mas não há corrente. Então quer dizer, será que o campo magnético não gera corrente? Seria uma boa dedução. Mas agora reparem numa coisa: eu vou pegar aqui no ímã e vou fazer isto, vou movimentar o ímã. Reparem o que é que está a acontecer ali à luz, percebem? Então quer dizer, há aqui uma forma de eu conseguir gerar corrente elétrica. Então qual é uma das formas de gerarem corrente elétrica? Reparem que, quer dizer, vejam aquela forma do fluxo que eu tenho aqui. Eu disse-vos que o fluxo magnético era exatamente igual à intensidade vezes a área da espira vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Voltando aqui à nossa experiência, eu aqui na experiência, reparem lá que eu neste momento, a espira tem a mesma área, quer dizer, as linhas de campo estão na mesma direção, mesmo, quer dizer, não estou a alterar aqui o ângulo, apenas estou a movimentar o ímã na mesma direção. O que é que eu estou a variar com isto? Estou a variar a intensidade do campo à medida que o ímã se aproxima. Estou a aumentar a intensidade do campo, e à medida que o ímã se afasta, estou a diminuir a intensidade do campo. O que é que isto vai originar? Vai originar aqui uma variação do fluxo magnético, porque eu estou a variar a intensidade do campo. Variando a intensidade do campo, mantendo tudo constante, eu estou a variar a intensidade do fluxo magnético. E esta é uma das formas de vocês gerarem corrente elétrica. Quer dizer, a existência de campo por si só não gera corrente elétrica, mas a variação de fluxo, se eu conseguir variar o fluxo magnético, por exemplo, variando a intensidade do campo, aproximando ou afastando o ímã, já consigo gerar corrente elétrica. Então começa-se a perceber que para gerar corrente elétrica não é suficiente a pura existência de campo magnético, mas é preciso variar o fluxo, e uma das formas de variar o fluxo é variando a intensidade do campo, por exemplo, aproximando ou afastando o ímã. Claro que se eu fizer isto assim muito rápido, vou gerando mais corrente. Se fizer isto mais lentamente, vou gerando menos corrente.
Se fizer isto assim muito rápido, quer dizer, gera mais corrente. E isto porquê? Eu vou, quer dizer, vou substituir aqui esta lâmpada por este aparelho que é chamado um voltímetro. Quer dizer, e o voltímetro mede uma diferença de potencial. Quando eu altero aqui a intensidade do campo, quer dizer, eu estou aqui a criar uma diferença potencial. E é exatamente essa diferença potencial que faz com que exista corrente. A corrente só existe se existir então a diferença de potencial. Ok? Pronto, isto é uma forma então do campo magnético gerar corrente, que é exatamente, quer dizer, vocês alterarem a intensidade do campo, variando o fluxo magnético. Outra forma de o fazer era, por exemplo, eu estacionar aqui o ímã e reparem na fórmula. Quer dizer, nós temos aqui a fórmula do fluxo, que é a intensidade vezes a área. Então, quer dizer, se calhar se eu variar esta área, eu também consigo variar o fluxo. E variando o fluxo, a gente percebeu que existe campo. Mas será que tem a ver só com a intensidade, ou eu também posso variar aqui a área da espira e isso faz com que exista eletricidade, ou se gere, ou se induza eletricidade? Eu vou então aqui variar a área da espira. Como vocês podem ver, quer dizer, não é muito intensa, mas variando assim a área da espira, quer dizer, eu estou a criar corrente elétrica, variando a área. Porquê? Porque estou a variar exatamente aqui a área, mantendo a intensidade constante, mantendo também o ângulo entre a espira e as linhas de campo também igual, mas apenas estou a variar a área, o que faz com que exista a variação do fluxo. E começamos a concluir que para existir eletricidade através do campo magnético é necessário variar o fluxo. Já percebemos que variando a intensidade do campo gera corrente elétrica, o mesmo há de acontecer variando então aqui a área da espira, porque varia o fluxo magnético. Ok, então já sabemos duas formas de gerar corrente elétrica. Uma é variando a intensidade do campo, outra é variando, por exemplo, a área da espira. Agora, outra forma, e olhando aqui para esta fórmula do fluxo, de eu conseguir variar o fluxo é variando aqui o ângulo, não é? Se eu manter tudo igual, a intensidade e a área mantendo igual, mas se eu variar aqui este ângulo alfa, quer dizer, eu vou conseguir também variar o fluxo. Então vamos a essa experiência, que é assim a ideia aqui de um gerador. O que é que vocês têm aqui no gerador? Eu vou mostrar aqui o campo. Neste momento o ímã está parado. Vou mostrar aqui também um medidor de campo magnético. Vou até colocá-lo assim, por exemplo, assim nesta posição. Ok? E neste momento existe campo magnético, mas quer dizer, como não há variação do fluxo magnético, não há eletricidade. No entanto, eu agora vou tentar variar aqui o ângulo aqui das linhas de campo, quer dizer que as linhas de campo recebem aqui dentro, passam aqui no interior da espira. Vou tentar variar esse ângulo como? Arranjando aqui um dispositivo, né? Colocam aqui o ímã num aparelho rotativo e fazem com que esse aparelho rotativo rode, e quer dizer, ao rodar esse aparelho vai rodar o ímã. Reparem nisto. Vão perceber a ideia com isto? Quer dizer, eu neste momento estou a rodar o ímã, rodando o ímã, reparem aqui nestes ímãs elementares que fazem aqui o campo magnético. Ao rodar o ímã estão aqui a alterar o ângulo das linhas de campo. Ao alterar o ângulo das linhas de campo estão a variar o fluxo, variando o ângulo alfa, variam o fluxo, e variando então o fluxo magnético existe corrente elétrica. Ou seja, variando o fluxo induz-se corrente elétrica. Daí esta ideia chamar-se indução eletromagnética. Consiste na indução, na criação, na indução de eletricidade através de campo magnético. Mas não é só através de campo magnético. Tem de variar o fluxo magnético. Ok? Neste caso aqui estão a variar o ângulo, como podem ver. Quer dizer, quanto mais rápido for essa variação angular, mais rápida é a variação do fluxo, né? Mais corrente elétrica geram. Quanto menor for essa variação do ângulo entre as linhas de campo e o vetor perpendicular aqui ao plano da espira, quanto mais lento for essa variação angular, quer dizer, menos fluxo ou menos variação de fluxo existe por unidade de tempo, menor será a intensidade da corrente elétrica. Penso que esta experiência, quer dizer, dá para perceber muito bem quais são as formas de fazer então uma indução eletromagnética, ou seja, induzir corrente elétrica através de campos magnéticos. Apenas vou agora aqui falar de uma última ideia, que será aqui a ideia
de termos aqui um transformador, e aqui a ideia era a seguinte, quer dizer, e se eu não tiver o ímã? É que eu aqui tenho o ímã, aqui também tenho o ímã, e se eu não tiver o ímã? Será que se eu não tiver o ímã eu não consigo criar aqui corrente elétrica? Porque não tenho o ímã? Então quer dizer, eu aqui nesta experiência vou pegar um pouco nas duas. Vou pegar em primeiro lugar na experiência do dinamarquês Ørsted, que concluiu que corrente elétrica gera campo magnético. Eu tenho aqui o meu eletroímã e reparem que se eu ligar a corrente há campo, né? há campo magnético, ligando então a corrente, existe campo magnético, mas como já vimos, a simples existência de campo magnético não é suficiente para que se induza a corrente, é preciso variar o fluxo. Agora, neste caso, como é que eu vou conseguir variar o fluxo? Quer dizer, eu podia então passar assim, né? Aqui o eletroímã, assim por dentro da espira, variando a intensidade do campo, né? Mas há outra forma ainda, isto talvez não seja assim um mecanismo muito, quer dizer, aconselhável a ser construído. Então o que é que se pode fazer? Eu ter assim aqui o eletroímã, mas trabalhar aqui uma ideia. Vocês neste caso têm aqui corrente contínua, quer dizer, corrente eletrocontínua, a corrente vai sempre no mesmo sentido, mas se eu em vez de corrente contínua produzir aqui corrente alternada, corrente alternada, quer dizer, a corrente vai num sentido e depois vai no outro, né? Reparem, ao fazerem isto estão a conseguir variar a direção aqui das linhas de campo, o que faz com que exista fluxo magnético, o que faz com que exista variação do fluxo magnético, e variando o fluxo magnético induz então corrente elétrica. Bem, foram estas então as experiências que eu queria mostrar aqui neste vídeo. Penso que com estas experiências dá para perceber muito melhor quais são as formas então de poder induzir corrente elétrica através de magnetismo, mas aconselho-vos mesmo a acederem ao programa e fazerem vocês as vossas próprias experiências. É sempre uma forma extremamente interessante da gente produzir então aprendizagem para nós. Eu vou-vos deixar então o link na descrição. Aqueles que quiserem podem aceder à vontade. Eu vou só agora voltar aqui ao Word, à apresentação, de forma a fazer uma conclusão, para também vocês ficarem com isto concluído, porque falta aqui falar de uma coisa que é esta indução de corrente elétrica. Esta corrente elétrica a gente vai chamar de força eletromotriz, que é exatamente este apanhado agora final que eu farei então aqui na apresentação. Então, até já. Bem, fazendo então assim aqui um resumo final, eu tenho assim aqui as ideias-chave que vocês deverão tomar em conta. Sendo assim, indução eletromagnética, a corrente elétrica induzida surge porque na espira é induzido um campo elétrico, o que provoca o movimento das cargas devido às forças elétricas que sobre elas passam a atuar, aquela tal questão da variação do fluxo, criar uma diferença potencial que faz com que exista corrente. Relativamente à lei de Faraday, quer dizer, vocês aqui temos então que a força eletromotriz induzida, que é dada então pela letra do abecedário grego epsilon, num circuito fechado, é determinada então pela taxa de variação do fluxo magnético que atravessa o circuito. Quer dizer, a tal ideia que para haver eletricidade terá que haver variação do fluxo magnético. Essa força elétrica que é induzida chamamos de força eletromotriz, que pode ser calculada através, o seu módulo pode ser calculado através do quociente entre a variação do fluxo magnético. Esta variação do fluxo magnético é exatamente o fluxo magnético final menos o fluxo inicial, a dividir então pelo intervalo de tempo. Quer dizer, esta força eletromotriz no sistema internacional vem em volts. Quer dizer, em conclusão, vamos dizer então que a força eletromotriz induzida é uma diferença de potencial ou tensão elétrica que surge num circuito fechado, e a sua unidade do sistema internacional é o volt. Então só é criada esta força, isto é extremamente importante, quer dizer, só é criada a força eletromotriz induzida se o fluxo do campo magnético através da espira variar. Como o fluxo é exatamente igual à intensidade do campo, que é o B, vezes a área da espira, vezes o cosseno do ângulo entre o vetor do campo e o vetor normal à superfície da espira, que lhe é perpendicular, existe então variação de fluxo magnético. Se e só se variarmos então o campo magnético
em módulo ou em direção, quer dizer, variando a intensidade do campo. Por exemplo, aquele caso de aproximarem ou afastarem o ímã, estão a variar a intensidade do campo magnético, o que faz com que haja variação de fluxo, o que faz então a indução de corrente elétrica. Variando então a área da espira, também fizemos isto lá na experiência, também é uma forma de variarem o fluxo magnético, ou então mudarem a orientação relativa, que é mudarem o alfa, né, o ângulo entre o campo magnético e a espira, ou seja, variar o cosseno de alfa. Quer dizer, isto é então, quer dizer, aquela parte mais teórica da indução eletromagnética, as ideias-chave que vocês terão de ter em conta para este tema. Tentarei assim nos próximos vídeos resolver um ou outro exercício para então perceberem como é que depois esta parte assim um pouco mais teórica pode ser aplicada na prática. Espero que tenham gostado do vídeo, sobretudo espero que tenham percebido, e também alguma questão que tenham. Peço aqui desculpa se falei no nome dos cientistas com um som errado, quer dizer, acho que é Orsted aqui Faraday, ou Faraday, não faço a mínima ideia. Peço desculpa por isso, se algum erro relativamente ao som dos cientistas possa ter ocorrido da minha parte, também isso é o menos importante. O importante aqui é perceberem a ideia que está por trás desta indução de corrente elétrica através de magnetismo. Fica desde já então aqui um grande abraço a todos. Se alguma questão, não se esqueçam então de deixar ou no YouTube ou em qualquer outra plataforma que estejam a assistir a este vídeo. Então desde já um grande abraço a todos vós, ok? Tchau.